que certa vez, quando criança, eu vi alguns colegas da escola comentarem sobre uma cidade fantasma que ficava no Ceará. E por muito tempo, eu não dei atenção àquilo. Até que um dia, pesquisando sobre as origens do nosso povo, da nossa história e todas as odisseias que permeiam nosso imaginário, eu me deparei com a história de uma família de guerreiros que há mais de 300 anos conquistou os imensos campos secos do sertão cearense, tangendo as primeiras cabeças de gado. Como muitos já escreveram, a história do sertão é feita de um avanço misterioso e vasto. O sertão antigo dos 700, quase medieval, era bem diferente do que se tornou após as inovações do século XX, por mais que alguns últimos vestígios ainda sobrevivam hoje. A verdade é que a maior parte do modo de viver setecentista se perdeu, descansa na terra, junto aos restos daqueles que o viveram e o levaram consigo para a sepultura. Então, para ir atrás de um contato mais próximo disso, eu decidi viajar muitos quilômetros de ônibus, depois mais alguns de van e por fim muitos outros em uma moto da minha idade e que nem Satanás sabe onde se encontram os documentos e que a todo momento ameaçou nos deixar na mão. Mas pelo menos eu levei na garupa um mecânico. Um mecânico com TDAH? Sim, mas era o que tinha. No caminho, nós ajudamos pessoas e fomos ajudados. Passamos sustos e tivemos boas conversas. E eu pude ir imaginando todas as lendas e todas as histórias que cercam o Cococi, a cidade fantasma do Ceará. Cococi já foi muitas coisas: fazenda, vila, distrito e cidade. Surgida durante o ciclo do gado, há 3 séculos a região é rodeada ora por um silêncio profundo, ora por histórias épicas. O lugar ferveu com a pecuária extensiva e foi lar de grandes patriarcas do Brasil. Teve seus comércios, praças, hotéis e sua própria população. Foi palco de conflitos, abrigou beatos e cangaceiros e serviu de morada para amantes apaixonados e prostitutas. Mas de repente sumiu, desapareceu e hoje está aos poucos voltando ao pó. Existem muitas lendas que cercam a história de como o Cococi se esvaziou. A mais conhecida e popular delas diz que um poderoso membro da família Feitosa desafiou o padre no dia de uma missa, tentando entrar dentro da igreja montado em seu cavalo. No meio do embate, o padre rogou-lhe uma praga, dizendo que o Cococi iria secar, definhar e encolher como couro no fogo, e que a ofensa seria cobrada da pior forma possível. Teria sido depois disso que a cidade começou a se acabar. A população foi indo embora e o lugar se tornou uma cidade fantasma. A isso se soma o mito de que a maldição recaiu sobre a própria linhagem dos coronéis. Quando um dos primogênitos da família faleceu, o seu corpo começou a se contorcer e a sofrer uma mutação. O corpo se transformou em uma serpente. Para impedir que a criatura escapasse, o caixão foi enterrado às pressas e o túmulo no cemitério de Cococi precisou ser reforçado, selado e amarrado com grossas correntes e cadeados de ferro. E dizem que até hoje o túmulo racha, precisando ser lacrado novamente para que a serpente não consiga fugir. E bem, eu poderia estender muito o vídeo falando sobre essas lendas e folclore envolvendo o local, mas hoje eu quero tratar as coisas de um jeito um pouco diferente. A ocupação do interior do Ceará no período colonial, e mais especificamente da região dos Inhamuns, se deu com a chegada do comissário Lourenço Alves Feitosa e o seu irmão, o coronel Francisco Alves Feitosa. Essa família pernambucana, cuja origem remonta aos engenhos de Serinhaém, migrou para as terras cearenses em circunstâncias que os historiadores ainda debatem. Uma das narrativas sugere que os Feitosas, empenhados na Guerra dos Mascates, teriam sido perseguidos e abandonaram seus engenhos, partindo rumo ao Ceará. Contudo, essa cronologia pode ser contestada, porque já existiam registros da presença dos Feitosas em terras cearenses por volta do ano de 1707, 3 anos antes do início do conflito em Recife. Então, uma outra versão diz que os Feitosas teriam emigrado de Serinhaém ainda durante o período de ocupação holandesa. Fugindo da perseguição batava, eles acabaram chegando por uma estrada chamada de Formiga à velha fazenda Rio do Peixe. E seja qual for a versão mais fiel aos fatos, é possível imaginar a cena daquela travessia. Por volta de 1707, vindo de Pernambuco, Francisco Alves Feitosa provavelmente trazia provisões suficientes para suas andanças pelo sertão. Transportava suas ferramentas de trabalho e os fatos, como eram chamadas as roupas antigamente. Metido em um gibão, rompia o velame e a jurema, marchando sobre as léguas de terra seca. Na forma do costume, mantinha um bacamarte próximo às suas mãos, amarrado em sua sela. Da cintura pendia a espada. Outros objetos eram metidos na algibeira, que além das pistolas, guardava um pouco de ouro para remediar a falta de moeda. O rosto se confundia com um chapéu de couro, ambos muito vermelhos sob o calor do sol. Atrás do gado, caminhavam lentamente, pisando sob a cadência do aboio, suas mentes inculcadas com um propósito bíblico, cruzando todo o inferno para alcançar um pedaço do paraíso. Foi nesse caminho que eles se depararam com a elevação do Araripe, por onde a água corria. Era de encher os olhos aquele oásis
oásis no meio do sertão, cheio de árvores e pântanos férteis. Era o lugar perfeito para criar e procriar. A notícia dessa riqueza se propagava rapidamente, fomentando a migração de gente das capitanias vizinhas, o que em breve geraria conflitos pela posse da terra, além do maior empecilho, o índio e seu espírito indomável. De qualquer forma, acompanhado por seus vaqueiros e escravos, os Feitosas se estabeleceram inicialmente ao longo das margens do rio Jaguaribe, onde fundaram a cidade de Icó. Porém, a região de Icó já era uma zona de influência da família Monte, e a convivência entre os dois clãs exigiria fortes arranjos. Então, segundo o costume patriarcal de unir em matrimônio membros de famílias importantes, houve a união de Francisco Alves Feitosa com Isabel do Monte, irmã viúva de Geraldo do Monte. Porém, essa aliança não foi capaz de apaziguar a animosidade entre os cunhados, levando Francisco Feitosa a se retirar para sua fazenda na Ribeira dos Bastiões. Ávidos por novas terras a serem exploradas na criação de gado e incentivados pelo governo português, os Feitosas partiram das terras do Icó e subiram o rio e seus afluentes, chegando aos Inhamuns por volta de 1707, onde finalmente ficaram raízes por séculos. Ao avançar pelo sertão, os colonizadores encontraram terras habitadas pelos Jucás, uma valente nação indígena que vivia às margens do rio de mesmo nome e que desaguava no Jaguaribe, perto da Serra de Arneiroz. E, diferente de outras tribos, como os Tabajaras, que precisavam se deslocar em busca de alimentos, os Jucás eram fortes, favorecidos pela abundância de recursos de seu território, que se estendia por toda a vasta região dos Inhamuns. É interessante notar que a etimologia do nome Jucá, na língua tupi, significa matar, e o chefe da nação Jucá era o terrível Ayamun, cujo nome, também de origem tupi, significava irmão do diabo. A história desses nativos é extremamente violenta e trágica, recheada de bravuras e selvagerias. Os Jucás tiveram que suscitar muitas lutas encarniçadas, primeiro contra outras tribos que eles exterminaram, e depois contra os próprios colonos. Os esforços para eliminar a indígena do Ceará ocorreram entre 1708 e 1727. Os indígenas não catequizados estavam sempre dispostos à batalha contra os colonos, pilhando, roubando e matando, buscando se vingar de seus inimigos. Porém, o extermínio e a imigração forçada não foram as únicas formas de resolver o conflito. Houveram tentativas de reunir os sobreviventes em aldeias missionárias, que ficavam sob a jurisdição de um missionário, que se tornava a autoridade máxima do local. Agora, se a conquista das terras indígenas foi violenta, as disputas internas entre as famílias colonizadoras não ficaria para trás. A rivalidade entre os Feitosas dos Inhamuns e os montes da zona do Icó constitui um dos capítulos mais sangrentos da história cearense, sendo uma das guerras privadas mais típicas da história brasileira, com todos os detalhes próprios dessa modalidade de luta. As origens do conflito são muitas e debatidas. Uma das primeiras narrativas aponta um caso de honra entre Francisco Alves Feitosa e a família de sua primeira mulher como estopim. Outra vertente enfatiza as questões fundiárias. O comissário Lourenço Alves Feitosa pleiteou e obteve em 8 de junho de 1720 9 léguas de sesmarias, compreendendo toda a extensão que havia caído em comiço em detrimento do capitão-mor Geraldo do Monte. Há ainda uma versão que sustenta que a animosidade já existia quando ambas as famílias viviam às margens do Rio São Francisco, na capitania de Pernambuco. Independente das causas, as disputas assumiram proporções de verdadeiras batalhas. As contendas seguiam ferozes de ambos os lados, refletindo sobre toda a capitania, onde a população foi obrigada a tomar partido, pois a neutralidade poderia resultar em crime capital. E bem, em uma das batalhas mais célebres, os Montes organizaram uma grande expedição contra os Inhamuns. Chegaram no dia de São Mateus a uma missão de índios à margem esquerda do Jaguaribe, onde recrutaram os índios da aldeia para engrossar suas fileiras. Sendo avisados, os Feitosas se prepararam e armaram uma cilada, conseguindo obter uma grande vitória no local que a fama batizou de Bom Sucesso. E bem, após muito derramamento de sangue, o período de batalhas dessa famosa guerra terminou mais pelas circunstâncias do que propriamente pelas ameaças das autoridades. A grande seca que assolou as terras cearenses em 1729 pode ter destruído os recursos necessários para levar a briga adiante. A fuga de líderes do movimento e o esgotamento mútuo também contribuíram para isso. E segundo a tradição, a família Monte ficou tão empobrecida e dizimada pelas batalhas que nunca conseguiram se recuperar, o que sugere o total desaparecimento do nome da família na história cearense. E bem,
foi depois dos episódios com os montes que Francisco Alves Feitosa procurou a paz. Naquela época, o impostor que se denominava Príncipe do Brasil, acompanhado por um padre debochado que lhe servia de secretário, vagava pela capitania extorquindo dinheiro em troca de títulos de nobreza. Francisco, desejando perdão pelos crimes dos quais era acusado, pagou uma alta quantia ao farsante, o que o tranquilizou a ponto de regressar ao Rio Jucá, onde viveria e morreria. E bem, o coronel Francisco Alves Feitosa, assim como muitos outros colonizadores, era um homem que associava a conquista de terras a uma preocupação religiosa. Estabelecido ao longo do Rio Jucá com a família, agregados e trabalhadores, ele iniciou no sítio Cocossi, uma palavra de origem indígena que significa lugar perto d'água, a construção de uma capela cuja obra foi concluída em 1748, fundando a igreja de Nossa Senhora da Conceição. O ajuntamento foi aos poucos se tornando um pequeno vilarejo. Francisco Alves Feitosa faleceu em 10 de julho de 1770, aos 80 anos de idade, no mesmo lugar que ele fundou. De acordo com a tradição, aos fundadores de uma capela era dado o privilégio de ser sepultado próximo ao altar-mor, e assim o patriarca dos Inhamuns foi sepultado nesse lugar de destaque. E bem, a sociedade no Cocossi e nos Inhamuns se configurou a partir das características naturais daquela região, da forma de apossação das terras e da dedicação à pecuária e à agricultura de subsistência. Esses fatores determinaram uma estrutura socioeconômica que pouco se modificou em mais de 2 séculos. A principal unidade era a fazenda de gado, cuja quantidade de moradores variava. Algumas eram habitadas por uma única família, enquanto outras reuniam várias. Em sua maioria, elas eram constituídas por moradores e agregados sob a autoridade do patrão. A fazenda geralmente era provida de pouco conforto. O patrão morava em uma casa grande, construída em um lugar elevado. Depois do patrão, se destacava a figura do vaqueiro, cujo trabalho consistia na lida com o gado e cujo salário correspondia à posse de cada quinta cria de bezerro. As famílias residentes nas fazendas viviam da agricultura de subsistência em casebres espalhados pelas terras do patrão, realizando seus plantios em pequenos pedaços de terra cedidos por ele mesmo. Não eram presos à terra nem trabalhavam em troca de dívidas, levando uma vida pacata e com poucas obrigações. A vida social no Cocossi era marcada por um código de conduta regido pela honra familiar, muitas vezes acima da lei formal. Os assassinatos envolvendo casos de adultério, por exemplo, dificilmente recebiam alguma pena, pois eram interpretados como atos justificáveis perante a honra e moral da época. E bem, agora falando sobre como Cocossi se tornou uma cidade, foi um percurso um tanto longo desde sua primeira habitação. Ele só foi se tornar distrito em 1869 e era vinculado ao município de Arneiroz. E depois disso passou por muitas alterações administrativas. Em 1931, o município de Arneiroz acabou sendo extinto e o seu território foi anexado a Tauá. Em 1956, Parambu foi elevado à categoria de município, tendo Cocossi como um dos seus 2 distritos. E finalmente, em 57, o distrito de Cocossi foi desmembrado de Parambu e elevado à categoria de município. O censo de 1960 revelou os números do recém-criado município: 3.819 moradores, distribuídos em 653 domicílios. Apenas 12 residências contavam com a disposição de água, e não havia dados de rede elétrica, hidráulica ou sanitária, e pouco mais da metade dos domicílios dispunha de um fogão. Apesar dessas condições precárias, o município contava com uma certa estrutura, tendo sua sede paroquial, comércio, lojas, farmácia, casas de lazer para ricos fazendeiros, escola, prefeitura, câmara de vereadores, feiras semanais e até um campo de pouso para pequenas aeronaves. Contudo, em 15 de setembro de 1970, o município acabou sendo novamente anexado ao território de Parambu. O motivo foram as irregularidades administrativas na utilização dos recursos do Fundo de Participação Municipal durante a gestão do Major Feitosa. O Tribunal de Contas da União solicitou ao Ministério da Justiça que intervisse no município, cuja área se confundia com a fazenda do prefeito e seus familiares, e onde todos os recursos públicos eram aplicados naquilo que se denominou município fantasma. A extinção do município desencadeou um êxodo. Sem prefeitura, sem serviços públicos e sem perspectivas, os moradores foram abandonando o Cocossi. E daquele passado, que muitos romantizam como rico e próspero, sobraram apenas as ruínas. E bem,
Apesar do abandono, o Cococi ainda resiste de alguma forma. Todo dia 8 de dezembro, a festa de Nossa Senhora da Conceição continua a congregar centenas de paroquianos e filhos da terra. As novenas, missas, casamentos, batizados, fogos de artifício, barracas com comidas típicas e danças ao som de sanfoneiros mantêm viva a tradição fundada há quase 3 séculos. O distrito, até pouco tempo, era habitado por 2 famílias. No entanto, uma delas foi embora um mês antes da minha visita. E hoje, o local abriga apenas uma família, que foi a que nos acolheu com uma recepção calorosa, apesar da nossa estranha chegada já quando a noite caía. Infelizmente, a dona Ana e o senhor Antônio, que foram nossos anfitriões, não aceitaram gravar nem mesmo nossas conversas, mas eu agradeço de coração por elas, e também pela dormida, pelo café e pela tapioca que estavam deliciosos. E por fim, o que despertou em mim essa vontade de viajar para o Cococi, de passar uma noite dormindo à luz da lua, foi que aquele local representa um microcosmo da história do sertão brasileiro. Naquele lugar nós podemos condensar os grandes temas da formação social do país, a conquista territorial, o sistema de sesmarias e a concentração fundiária, as guerras privadas entre famílias poderosas, o coronelismo, o cangaço, a ausência do Estado, tudo. A família Feitosa, que chegou ao Ceará no início do século XVIII, construiu um império que durou mais de 2 séculos, e o Cococi foi o seu berço espiritual e simbólico, fundado pelo patriarca Francisco Alves Feitosa. O povoado nasceu ao redor de uma capela e cresceu sob a sombra da família que o criou. E quando o poder dos Feitosas começou a declinar, o Cococi declinou junto com ele. E bem, infelizmente por vários motivos, eu não consegui fazer esse vídeo como eu havia planejado inicialmente, meio vlog, meio entrevista. Mas eu não queria desperdiçar as imagens que eu fiz por lá, apesar de que, devido ao inverno, as poucas ruínas estavam cobertas pelo mato. Mas isso não interferiu em nada a mítica experiência de passar a noite naquele alpendre de uma casa mais antiga do que nossos avós, talvez com um século de existência, onde quando eu olhava para a comieira da casa, eu só imaginava o cão miúdo perguntando se podia cair, olhar as estrelas sem nenhum bico de luz por perto, ver a luz da lua iluminando as folhas, sentir depois de um longo tempo o vento frio do sertão na madrugada enquanto eu tomo um gole de cachaça para me aquecer, ouvir simplesmente o barulho do mato, dos bichos, chocalho das vacas e entre um trago e outro do cigarro, imaginar os que conquistaram esses belos campos secos há mais de 300 anos, vindo incertamente, ninguém sabe exatamente de onde, tangendo os primeiros bois, as primeiras vacas, os primeiros garrotes, numa progressão silenciosa, porque toda a história do sertão é um vasto e misterioso avanço. Sei que quem vieram aqui ficaram e morreram, como se vestiam, o que pensavam, que sonhos tinham, o que comiam pelas estradas desconhecidas, se amaram as suas mulheres e filhos e que parentela traziam, eis alguns dados sepultos que nenhum pesquisador jamais vai revelar por completo. Sei que chegaram aqui com seus gibões de couro acolchoados, cumprindo ordem régia, muito parecido com os soldados daquele tempo, com suas facas e arcabuzes, suas ceroulas e camisas de algodão. As mulheres com seus vestidos de pano pobre, alguma joia de prata e ouro, e nada mais. Não tinham quase nada, mas tinham uma fome incomensurável de terras, de léguas secas, onde os invernos de ano em ano engordavam em verde de dia e de cinza à noite. Tudo o que queriam eram léguas e léguas desse pasto entristecido ao sol do verão poderoso. Hoje, entre as ruínas de casarões, paredes descascadas, um cemitério que parece ser o lugar mais habitado da cidade e o silêncio majestoso da Caatinga, o Cococi permanece como um testemunho de uma história que não pode ser esquecida.